Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Tranquilo? Firme e forte. Começando aqui um novo projeto. Estava vendo com os meus alunos essa semana e senti a vontade de ajudar, de ajudá-los mais ainda, tá? E aí eu estou com a intenção agora de produzir questões, principalmente da banca Enem, algumas militares e o vestibular tradicional do UNB, assim como o PAS, tá bom? Vou começar pela terceira etapa do PAS, os alunos do terceiro ano do ensino médio, que estão já entrando, né, na universidade, buscando já um egresso na instituição, né, que ele queira. E aí eu sei que a física não é fácil para ninguém, tá? Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, estou aqui para ajudá-los, tá? Contem comigo com o maior apoio. Esse material eu estou gravando para ficar junto com um slide, com a Google Apresentação, né? Vai ficar junto, vai ser uma coisa agregada, né? São coisas separadas, não. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que é esse banco de questões, que eu tenho ele desde acho que 2011. Eu vou acrescentando itens, né? A cada ano que passa, eu vou adicionando meu banco de questões. Eu faço para o primeiro, segundo, terceiro ano. E está tudo organizado por disciplinas, né? Disciplinas não, organizados por assuntos. Tipo assim, eu estou aqui no meu banco de questões com as questões do terceiro ano. Então ela vem aqui, eu estou com questões de eletrodinâmica, que são questões extremamente importantes. Ó. Tá, vocês terão acesso a isso aqui, livre. Quanto você vai pagar nisso aqui também? Nada, de graça, tá? Então questões aqui do PAS, ó. Seu programa em 2015, então eles fizeram em 2017, tá ok? Eles fizeram a primeira etapa em 2015, para quem é aqui de Brasília, tá? O PAS da primeira etapa é 2015. Aí eles fizeram a segunda etapa em 2016 e em 2017 eles fizeram essa prova. Então eles são os alunos que começaram a fazer o seu programa lá em 2015, para quem não conhece, tá? Então aqui as questões de eletrodinâmica do PAS. Aqui já começa a aparecer questões do Enem 2013, beleza? E eu só vou acumulando esses assuntos aqui, ó. PAS também, ó, 2011, então eles fizeram essa prova em 2013, os alunos, tá? Aí o assunto que eu estou em eletrodinâmica, que é extensa, é muito importante esse tema de eletrodinâmica para a prova, tá? Campo elétrico, aí tem só de questões de campo elétrico, um pouco de eletrização, tá ok? Campo magnético, como isso caiu na prova, isso aqui foi do ano passado, 2019, do Enem, beleza? E aí segue, tá bom? Física moderna, isso aqui é focado mais para a terceira etapa do PAS, e os assuntos estão aqui do terceiro ano aqui de Brasília, tá? E aí eles vão fazer a terceira etapa, não, eu vou fazer o Enem. Só que no Enem, vocês sabem que cai em tudo, então cai disciplinas que eles viram lá no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. A não sei que isso venha a mudar, ok? Eu ouvi rumores aí dizendo que iria ter uma alteração quanto a isso. Mudar a data do... Data não. Mudar o esquema de avaliação seriada para o Enem, parecido como é o PAS hoje. Né? No primeiro ano, então, no final do primeiro ano, o aluno poderá fazer uma prova. No final do segundo ano, também ao final dele, fará uma prova. E ao final do terceiro ano, a terceira prova e a última. Aí soma-se todas as notas, faz a composição, e aí o aluno terá uma oportunidade de egressar em uma universidade. Ok? Mas enquanto isso não acontece, estou trabalhando com questões já antigas, tá? Parecidas com você já vem fazendo, tá? Algumas mais para as bancas militares também. Eu vejo o Enem puxando, estamos em 2019, então como estamos com o governo militar, ele pode estar puxando também para essas questões mais militares, que como eu percebi, do ano passado, eu já estava cantando a pedra para os meus alunos desde o início do ano, falando assim, olha, dê uma olhada lá na prova lá, tomem bastante cuidado, porque pode ser que estejam questões parecidas com algumas bancas militares. O que eu notei foi, do Enem 2019, algumas questões um pouco parecidas com o ITA, mas não aquelas pauleiras do ITA, né? Mas as questões mais, não fracas, né? Mas as questões mais nível 1 do ITA, tá ok? Mas em comparação ao restante dos outros vestibulares do país, já é um nível já bem elevado, tá bom? Então, para vocês que querem ingressar ainda em 2020, 2021, 2022, enquanto não venha uma possível mudança, tentem, enquanto há um governo militar,
estude da melhor forma possível, tá? Separando o material, tenta ficar orientado para as provas mais militares, beleza? Sem demora, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Essa é a nossa primeira apresentação, né, do que vai ser o projeto. Então, a cada aula eu vou estar postando uma questão, beleza? Vou botar lá uma questão e vai ficar lá junto com o... aqui do lado aqui. Então, você vai passar para a próxima questão. Por exemplo, aqui eu estou com uma questão aqui do Enem 2019. Pulou o slide aqui, vai ter a resolução, um vídeo autoexplicativo sobre o tema, tá bom? Então, vou começar hoje aqui, ó, com essa lá. Vamos começar do início, tá? Vou subir aqui, pegar a primeira questão, ok? Então, questão do passe, ok? Subprograma 2015, tá bom? Então tá assim, ó. A figura 1 apresenta o esquema elétrico simplificado de um bonde, que é energizado por meio de um coletor conectado à rede de alimentação. A corrente que chega ao motor é controlada pelo reostato, cuja resistência pode variar entre 5 valores de acordo com as 5 posições identificadas pelas letras de A a E. Nessa figura são mostrados também a chave de reversão e o freio do motor, que tem o propósito de controlar o sentido e a velocidade do bonde. No reostato, as unidades individuais de A a E são todas iguais e compostas de fios de seção circular com área A. Deixa eu botar aqui um apontador de A. Resistividade ρ e comprimento L, como exemplificado na figura 2, para a unidade A. A figura 3 ilustra um circuito simplificado do controle do bonde, em que RE representa o reostato M, o motor, e RF a resistência do fusível. Considerando as informações do texto e das figuras apresentadas, e considerando ainda que os todos, né? Considerando ainda que todos os componentes nos circuitos, todos os circuitos, né? Todos os componentes do circuito sejam ideais. Então, considerando isso aqui tudo ideal, julgar os itens aqui, tá bom? Jogando os itens, peguei separado alguns de física, tá? Só da física, tem outros lá que não são. No dia da prova, inclusive a questão 90, ela foi anulada, tá? Tava com um probleminha lá, eu tirei ela daqui, ela não está, ela estava com um probleminha no gabarito, ela foi anulada mesmo, tá? Vamos lá, 89. Se o motor não fosse considerado um sistema elétrico ideal, então no circuito da figura 3 seria necessário inserir um resistor para representar a sua resistência. Então você vai lá na... Opa, estou clicando aqui no lugar errado. Então você vai aqui, ó, no circuito, ó, procura aqui o resistor. Esse R aqui, ó, como ele avisou para nós. Ele disse que esse aqui é o meu resistor, esse aqui é o meu fusível, a resistência do fusível. As letrinhas, como ele bem identificou aqui, ó, RF, a resistência do fusível. RE representa o reostato, ok? E M o motor. Então o reostato, que está aqui, ó, é essa imagem aqui. Beleza? Na próxima questão eu vou falar mais desse reostato aqui, tá? Essa não é tão necessária, não? Tá bom? Mas a próxima eu falo mais desse reostato aqui. Então ele considera o seguinte: se, né? Vamos lá. Se o motor não fosse considerado um sistema ideal, então o circuito da figura 3 seria necessário inserir um resistor para representar sua resistência interna. Veja bem. Opa, deixa eu pegar a minha ferramenta de escrita aqui. Beleza? O que é uma resistência, não, o que é um circuito, uma bateria ideal, né? Um circuito ideal. Aquele que na teoria, ele é ideal. O que seria ideal? Ele não vai perder energia, né? Ele funciona 100%. Tudo de energia que a bateria gera, ela vai ser utilizada para efetuar trabalho, ok? Ligar o componente. Mas na prática não é assim que funciona. Se tiver uma pilha, internamente ela tem uma resistência, tá bom? Então ela vai consumir um pouco da tensão, ela vai esquentar. Não sei se você já pegou algum brinquedo, você pegar qualquer brinquedo, atrás dele, se você retirar a bateria depois, né, em um período de funcionamento, você sabe que ele vai estar um pouquinho quente. Ou do seu próprio celular, você utiliza ele aí, você sabe que se ficando usando muito tempo, ele vai esquentar um pouco, né? Isso ocorre devido ao efeito Joule.
a velocidade com que o elétron está passando por dentro do equipamento, ele vai sofrer uma resistência nessa passagem. Então, quando ele tem uma certa velocidade, ele tem energia cinética. E aí ele tenta passar, mas ele perde um pouco dessa velocidade. Então ele perde um pouco de energia cinética. Então essa energia cinética ela é transformada em energia térmica, o efeito Joule. Então ela vai esquentar um pouquinho, tá bom? Então uma bateria ideal é aquela que não tem resistência interna, uma que é uma energia que é 100% utilizável, tá? Então no esquema aqui, ó, deixa eu voltar. Ó, se eu tivesse uma bateria aqui, ó, polo negativo, polo positivo, beleza. Isso representa, opa, vou voltar aqui, uma resistênciazinha qualquer e tá aqui. Ó, eu estou aqui com uma fonte, tá ok? Aqui tem uma DDP, tem uma diferença de potencial do lado negativo para o lado positivo, e aqui tem uma resistência R. Pronto, isso aqui é um circuitozinho simples, ideal, beleza? Ideal. Não tem resistência na bateria. Porém, se você adicionar uma resistência ao lado, seja, deixa eu colocar de uma outra cor, aqui no cantinho, ó, resistênciazinha R, ela passa a não ser considerada ideal, beleza? É uma bateria real, beleza? Se fosse desenhar uma bateria aqui em cima desse local, deixa eu colocar em vermelho, ficaria mais ou menos assim, ó. Bateria não tão bonita, uma pilha, tá? Imagina uma pilha assim. Seria mais ou menos assim. Então estaria o polo negativo aqui da pilha, né? Para quem está estudando geradores e receptores, consegue entender mais ou menos o que eu estou falando aqui, ó. Então, olha, isso aqui é como se fosse uma pilha, tá bom? Dentro da pilha, ela é assim. Dentro da pilha, ela é assim, ela se comporta dessa maneira, tá? Você pode perceber aí, ó, que ela tem uma carcaça, né? Internamente, ela tem uma resistência. E ao elétron passar por essa resistência, ele vai superaquecer, beleza? Não o elétron vai superaquecer, mas o fio aquece. Aí ocorre a transformação de energia cinética para energia térmica, tá bom? Aqui, ó. Ó, deixa eu pegar aqui deixa eu desenhar um elétron aqui no canto. Ó, imagina que esse daqui seja um elétron, tá ok? E esse elétron aqui, ao sair, vou fazer um circuito não real, convencional, tá? Então imagina um elétron saindo aqui do polo aqui, né? E ele vai ir para o outro lado do polo, positivo, né? Tá saindo desse lado aqui. Então ele sai com uma certa velocidade. Ao passar por esse local, ele sofre uma resistência, beleza? Ao sofrer resistência, ele perde energia. E aí ele vai com baixa energia já, porque ele já perdeu um pouco, beleza? Claro que não perde muito, ele perde pouquinho, mas perde. O que seria uma bateria ideal? Aí que está a questão agora. O que é uma bateria agora ideal? É que ela não tem isso, ó. Olha lá, deixa eu apagar isso aqui, ó. Ela não tem esse personagem aqui, ó. Não vai dar para tirar, só o R, tá? Vou tirar isso aqui tudo, ó. Pronto. Vou desenhar um fio novamente. E fica assim, ó. Pronto. Não tem resistência interna, ok? Claro que na prova não vai ter essa imagem vermelha na lateral que eu coloquei. Na prova, imagine que não tenha isso, como está lá na questão. Olha lá, deixa eu pegar a questão aqui. Ó, agora podemos resolver com tranquilidade, você não vai errar, você mesmo acerta. Se o motor não fosse considerado um sistema elétrico ideal, ou seja, ele colocou um não aqui, o que ele quer dizer? Se o motor não fosse considerado um sistema elétrico ideal, ou seja, se ele fosse real. Então, no circuito da figura 3, seria necessário inserir um resistor para representar a sua resistência interna. Então, figura 3, seria necessário colocar uma resistência aqui, que aqui, ó, reostato, é um reostato, isso aqui é a resistência do fusível, beleza? Então, poderia colocar aqui uma resistência aqui do lado aqui, ó, mas ele aqui é do motor, não é da bateria. Deixa eu ver. Se o motor não fosse considerado um sistema... Ah, é o motor. Então, o sujeito aqui é o motor, não é a bateria. Então, se o motor não fosse considerado um sistema elétrico ideal, então no circuito da figura 3, seria necessário inserir um resistor para
representar a sua resistência interna? Bom, olha lá, certinho, beleza? Tanto faz bateria ou aqui, ó, seja bateria, ou seja, deixa eu ver aqui, seja a bateria ou seja o motor, os dois, se você considerar ele como ideal, ele não vai ter resistência aqui ao lado, tá bom? Ele não vai ser considerado, não terá resistência aqui ao lado, uma resistência pequenininha, e também o texto afirmaria, tá? Agora, se for real, tem que ter uma resistência aqui do lado. Então, para o item aqui, ó, fechou o olho e marcou como certo. Porque se o motor não fosse considerado um sistema ideal, então se ele fosse considerado real, seria necessário, seria um resistor para representar a sua resistência interna? Sim, teria que ter uma resistência aqui ao lado aqui, ó, para representar a resistência interna. Então, seja motores ou seja baterias, tem que ter ao lado aqui uma resistência interna se você está querendo considerar ela como um sistema real. Beleza? Pronto. Essa aí foi a 89. 91. O circuito mostrado na figura 3 continuaria protegido se o fusível fosse conectado em paralelo com o reostato? Então, bora lá. Tá aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, aqui está aqui o fusível. Resistência do fusível. O que é um fusível? Beleza? Primeira coisa é, o que é um fusível? Para que serve esse negócio? Um fusível, galera, ó, é simplesmente ele é uma resistência, tá ok? Ele é uma resistência. E essa resistência, ela tá conectada ao circuito para ajudar a proteger o sistema, tá ok? Então, por exemplo, lá no item lá, ó, o que ele faz aqui, ó? Ele está protegendo o sistema, ele está protegendo aqui. Para proteger, você põe uma resistência que ela pode queimar com um certo grau de facilidade. Como assim? Deixa eu abrir um modo aqui. Deixa eu minimizar essa tela. E eu vou abrir uma outra aqui. Eu tinha deixado aberto agora há pouco. Desculpe, mas é fácil. Você entra aqui num site chamado FET Colorado, tá ok? E esse site FET Colorado aqui nos ajuda a fazer muita coisa, muita coisa. Beleza? Então, estou abrindo aqui esse esquema aqui, ó. Ele abre também no celular, como é HTML5, ele abre em tablets, celulares, ele é bem leve de rodar se você escolher o HTML5. Mas se você escolher a outra versão a que você tem que baixar, aí somente no computador, e se você tiver o Java lá. Beleza? Então, olha, aqui é um fio, ó. Vou pegar um fusível aqui, ó, representando, você vai entender o que ele faz. Deixa eu colocar ele aqui embaixo, eu vou colocar uma bateria lá em cima. Beleza? E conectar aqui, ó, a uma chave. Bota uma chave de liga e desliga. E botar uma lâmpadazinha aqui, só para você ver o funcionamento, né? Então eu quero proteger aquela lâmpada lá. Eu quero que aquela lâmpada não queime. Eita, acabei pegando uma lâmpada bem leve. Eu tenho que pegar a lâmpada quando eu peguei a de alta tensão. Se eu trocar a bateria. A de alta tensão é essa daqui, ó. Lâmpada de alta tensão. Não troca, senão queima tudo. Então, olha. Eu vou ligar aqui agora, nesse instante, ó. Vai queimar. Por que vai queimar? Aqui é um medidor de corrente elétrica, né, tá ok? Um perímetro, por enquanto não tem nada, tá zero, porque não está passando nenhuma corrente elétrica. Mas olha, na hora que eu aciono ele aqui, ó, ele tem uma resistência de 1000, tá vendo? Tem uma resistência de 1000. Conectando nele, ó, ele está me mostrando quanto que ele tem de resistência, beleza? Ó, conectei ele, viu quanto que ele tem de resistência. Esse aqui é o meu... Não, é o resistor. Fusível não. Fusível é o de baixo aqui, ó. Porque fusível aqui, desculpa, eu peguei o outro. A resistência que faz uma resistência está de 1000 ohms. Deixa eu tirar ele aqui. Fusível era outro. É outro equipamento. Conectando aqui do lado aqui, ó. Agora eu vou ligar ele, ó. Pronto. Automaticamente ele queimou, ok? Por que ele queimou? É que ele suporta a corrente máxima de 4 amperes. Mas a lâmpada lá não queimou. Ok? Não queimou porque o esquema aqui ele desligou. Ok? O fusível conseguiu desarmar. Tá bom? E aí, o que nós podemos fazer agora? Podemos aprender com isso. Tá? Se eu aumentar aqui o quanto que ele suporta de resistência, de corrente elétrica, pode ser que ele faça com que a lâmpada queime.
né, se deixar passar muito lá, pode até queimar a lâmpada, tá bom? Não sei se ele vai queimar a lâmpada aqui, mas ele já está, deixa eu trocar, aperta aqui, já troca, ó, pronto, a lâmpada está funcionando, não queimou, está passando uma corrente lá de 10 amperes nela, tá vendo? Uma corrente elétrica de 10 amperes dentro da lâmpada, que eu alterei aqui o fusível aqui, ó. Ao diminuir a potência do fusível, a capacidade, né, de suportar a corrente elétrica, ele vai queimar, tá bom? Então se eu diminuir para 8, ó, pronto, ele já queima, é o limite dele. Então o que o fusível faz? O fusível ele tem essa capacidade de proteger o sistema, tá bom? Então nesse item 91, ó, o circuito mostrado na figura 3 continuaria protegido se o fusível fosse conectado em paralelo com o reostato? Não. Por que não? Porque se você liga ele em paralelo, como eu estava colocando aqui eu liguei ele em série, mas se eu conectar ele em paralelo, ele acaba, ele não vai proteger, mas é de maneira nenhuma, ok? Ó, vou fazer diferente, vou desligar ele aqui e vou ligar ele em paralelo e você vai perceber a diferença, o que acontece com ele. É bom você usar esse programinha que ele te mostra na prática, tá? Ele te ajuda muito. Ó, vou ligar ele aqui, vou botar essa chave aqui embaixo, vou botar ele direto aqui, ó, um fio aqui, outro fio aqui embaixo, e agora eu tenho uma ligação, ó, que vai deixar funcionando lá a lâmpada está em funcionamento, mas agora quando eu ligo o fusível, olha o que ele faz, ó. Ele está passando corrente elétrica bem fraquinha, ó. Tá vendo? 0,08 ampere, e não está protegendo o circuito. Tipo, se eu pegar essa lâmpada aqui, essa bateria, e aumentar muito a tensão dela, olha lá, tá muito alto aqui o valor da corrente que está passando agora, que é de 100 ampere, muito alto, pode queimar aqui o equipamento. E aqui embaixo, ó, que está em paralelo, 0,84 ampere, tá ligado em paralelo esse fusível aqui. Então não vai proteger, beleza? Não protege. Para você proteger esse equipamento aqui, tem que colocar uma proteção em série e não em paralelo, tá bom? Como o texto afirma. Então por isso que esse item aqui, galera, você tem que marcar ele como errado, perfeito? Tranquilo? Tem que marcar ele como errado aqui. 92. Se o fio de uma unidade individual do reostato, mostrado na figura 2, for substituído por outro de raio igual a 1/4 do valor original, então a resistência associada será reduzida para metade do valor inicial. Vamos lá na figura 2. Ó. O que ele tem lá na figura 2 para nós? Ó? Resistência, que é o ρ, aquele símbolozinho de resistividade, tá? Comprimento L, área A, e está aqui a nossa figura 2. Ele mostra uma resistência do reostato. Depois eu vou falar sobre o que é reostato para vocês, tá? Na próxima questão, no outro vídeo, beleza? Para não ficar tão longo esse, que já está ficando. Se o fio de uma unidade individual, né, você tem esse fio aqui, ele está te pedindo se vai aumentar ou vai diminuir, quantas vezes mais, quantas vezes menos, se você fizer uma alteração com um raio lá do fio. Ó. Se o fio de uma unidade individual do reostato, mostrado na figura 2, ele for substituído. Substituído por quem? Deixa eu pegar aqui uma ferramenta de escrita. Ó. Deixa eu colocar aqui no canto aqui. Beleza? Então, se eu pegar um fio aqui, beleza? Esse é o meu primeiro fio. Ele tem uma área A, beleza? Então, o meu fio aqui que está conectando o circuito lá. Beleza? Ele tem uma área aqui, ó. Uma área A. Tá bom? O primeiro fio está lá. Ele vai ser substituído por outro de raio igual a 1/4 do valor original. Então a resistência associada será reduzida para metade do valor inicial. Então o aluno aqui teria que, sem sombra de dúvida, lembrar da equação de resistividade, de resistência, né? A segunda lei de Ohm, ok? Que nós teremos aqui, ó, resistividade vezes o comprimento, tá ok? L do fio, dividido pela área do fio, tá bom? Então, daqui você tem que, com certeza, prestar atenção no seguinte. Deixa eu ampliar aqui a minha ferramenta de escrita. Ó, se eu reduzir a área, o que acontece com a resistência? Ela aumenta, beleza? São grandezas inversamente proporcionais. Só que aí, a questão diz que você trocou um fio, né? Trocou a área, pegou esse aqui é o fio A, tem uma área A.
Só que de repente você pegou esse fio lá, o A, e trocou. Então você pegou um fio B, né? Um fio B, beleza? Que a área dele vale quanto? O texto não falou da área, o texto falou do raio, ó. Foi substituído por outro de raio igual a 1/4 do valor original, beleza? Aí vamos lá. A brincadeira aqui vai ser o seguinte. Tem que lembrar algumas coisinhas de matemática lá, tá? Aqui eu estou dizendo que a área é A. Mas como que eu vou calcular a área dessa seção aqui do fio aqui, ó? Beleza? A área dessa região assim. A área do fio é essa que importa para você colocar lá no cálculo, tá bom? Essa áreazinha que eu desenho aqui, ó, tá? A área de uma circunferência nós calculamos como? A área, deixa eu colocar da mesma cor lá do fio A. Então, para o fio A, a área nós calculamos assim, ó. A área A, então um pouquinho mais para cá, é igual a π vezes o raio. Vou colocar de uma outra cor esse R aqui, e bem destacado. O R é πr ao quadrado, né? Vou colocar um 2 também lá em cima, que você tem que prestar bastante atenção, porque é só isso, tá? A área de uma região circular, você calcula assim, ó, πr ao quadrado, tá bom? Só que aí você vai pegar um outro fio, né? Um fio B. E você vai pegar aquele raio lá, que você está vendo, que é o raio R, né? Que eu usei lá no fio A. Vou pegar o mesmo fio aqui. Um fio B, que ele tem um raio, né? Igual ao raio R, só que a quarta parte. Né, que está escrito lá, ó. Substitui por outro raio igual a 1/4 do valor original. Então está aqui, é 1/4. Então, não tem que fazer muita conta aqui não. Se você quiser pode, mas não tem que fazer muita conta não. Porque eu estou só te explicando o raciocínio aqui. Para você não fazer conta. Então basta você fazer isso aqui agora. Ó. Você não perder tempo na questão. Divide isso aqui por 4. Beleza? Então vai ser R dividido por 4. Então a área A é igual a πr sobre 4 elevado a 2. Porque você está usando um raio B agora, que é a quarta parte do valor original. Então imagina, não que você trocou o fio, imagina que o fio ele ficou mais fino, tá? Só imagina isso na sua cabeça para não ter que fazer tanta conta. Então não imagina que você trocou o fio. Vou deixar um pouquinho mais fácil para vocês. Você teve que ter um pedaço de um fio, tá ok? Deixa eu pegar um fio aqui qualquer. Beleza? Estou com um fio aqui. Imagina que ele tem um tamanho aqui, mas de repente ele ficou mais fino. Você diminuiu essa bitola do fio, ele ficou mais fininho. Quantas vezes? O raio diminuiu 4 vezes. Então, quando você diminui o raio 4 vezes, a área, cuidado, como tem esse 2 aqui ao quadrado, vai ficar R ao quadrado, a resolução dela, né? Ficaria assim, ó. A área do fio B ficaria π vezes R ao quadrado. Cuidado que esse 4 está dentro do parêntese lá também, beleza? Então ficaria aqui 4 ao quadrado também, que é o nosso 16. Então ficaria π vezes R ao quadrado dividido por 16. Então na verdade essa área aqui, ó, B, ele iria reduzir quantas vezes? Dá uma olhada, 16 vezes. Se a área era πr ao quadrado, lembra? A área era πr ao quadrado, eu só adicionei esse componente aqui, ó. Ela era assim, a área A é πr ao quadrado. Aí ele ficou mais magrinho, né? Ficou mais fininho o fio. 4 vezes menor o raio dele. Então quanto é que ficou essa área agora? Fica πr ao quadrado. Agora sim você pode analisar com a equação lá de Ohm. Resistência, né, é igual a resistividade vezes L dividido por A. Com certeza você reduziu essa área. Quantas vezes? Reduziu 16 vezes. Então a tua resistência ela vai ter que aumentar 16 vezes. Beleza? Então se teve uma redução na área de 16 vezes, a resistência vai ter que aumentar 16 vezes. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Beleza?
Portanto, a questão está... Opa, deixa eu ver. Então a resistência associada será reduzida para metade do valor? Não. Então a resistência ela vai aumentar 16 vezes e não reduzir pela metade do valor. Beleza? Então era essa questãozinha aqui que eu queria deixar para vocês, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, a próxima questão eu iria produzir e colocar ao lado lá da resolução, beleza? Essa questão, como foram 3 itens, um pouco mais longa, tive que resolver com bastante calma e cuidado para você entender e não passar batido. O intuito aqui não é atropelar e falar assim, o gabarito é 89 é certo, 91 é errado, 92 é errado, beleza? Que é esse o gabarito. 89 certo, 91 errado, 92 errado. Pronto, acabou, fechou? A gente ficou legal? Dá o link, dá o like? Não. Não é essa a minha proposta. A proposta é que você aprenda, você consiga fazer sozinho lá na hora da prova, tá bom? Senão não tá valendo o meu tempo aqui, beleza? Tranquilo? Então, um abraço. Tchau, tchau.